todos, bem-vindos ao 4º episódio da Canela Amarela, com a série Investimentos, maior casa de investimento no agronegócio. Dessa vez vamos falar sobre etanol de milho, DDG e SAF, depois eu explico um pouco o que é. E hoje tenho um candidato especial, convidado, o Vitor Trenti. Bem-vindo, Vitor, ele é da AFS. Obrigada por ter vindo. Obrigado, Sara. Muito feliz de estar aqui. Primeiro, agradecer o convite. A Série de Investimentos é um grande parceiro nosso, né? Faz algum tempo que a gente já vem fazendo negócios aqui junto com a FS, crescendo e avaliando quais são as oportunidades que o mercado pode dar. Então, muito feliz de estar aqui. Parabéns pelos seus primeiros programas. Acho que está evoluindo muito, está ficando muito bom. Legal. Aí vou explicar só um pouquinho, né? A FS, o Fueling Sustainability, ela é pioneira no mercado de etanol de milho. Né, bem no início, começou em 2017, aí foram gerados somente, né, entre aspas, 200 milhões de litros, agora já são 2 bilhões de litros de etanol de milho e 1,7 milhões de toneladas de DDG, então um crescimento muito, muito rápido, né? Enfim, o mercado explodiu e você está lá quase desde o início, né? Desde 2019 você entrou, né, na parte S&OP, depois foi para nutrição animal e agora você é diretor comercial. Isso, perfeito, Sara. Então, a FS, né? Ia contar um pouco da história da FS e como que a gente chegou até aqui. A FS, ela foi fundada em mais ou menos 2014, 2015, quando a gente iniciou o projeto. Esse projeto ele é uma união de grandes empresários americanos lá de Iowa, né, que é o grupo Summit. É um grupo fundado pelo Bruce Hestetter. O grupo já teve indústria de etanol de milho lá nos Estados Unidos, lá em Iowa, nos anos 2000, quando os Estados Unidos teve o boom de etanol. Só que eles venderam esse negócio e durante os anos, em vários negócios que a Summit se envolveu, um deles foi começar a avaliar o Brasil. E eles fizeram uma avaliação que, para mim, estrategicamente foi muito, muito relevante e inteligente, que é como eu agrego valor ao grão, ao milho, que está hoje no centro do Brasil, basicamente no centro-oeste do Brasil, o lugar mais longe de qualquer um dos oceanos. Então, ou seja, um dos milhos mais baratos do mundo. E esse milho saía do Mato Grosso basicamente para exportação, sem pagar imposto, sem deixar nenhum dinheiro aqui para o Brasil e sem valor agregado. Então, quando a turma, os americanos viram isso, né, e junto com grandes mentes aqui brasileiras, como o Rafael Abud, que é o nosso CEO, eles começaram a avaliar onde seria um bom lugar para instalar uma indústria de etanol de milho. O Brasil não tinha nenhuma indústria de etanol de milho, 100% de milho aqui no país. Tinha algumas flex que tinham começado ao longo do tempo, mas o negócio todo baseado em etanol de milho não tinha, né, 100%, que a gente chama as indústrias full. Então, avaliaram Lucas do Rio Verde como um local potencial, juntaram com alguns grandes empresários e pensadores ali de Lucas do Rio Verde, né, a turma do agro brasileiro, e resolveram construir a FS. Então, contra tudo e contra todos, entre aspas, né, um negócio novo, onde o Brasil já tinha uma cultura de produção de etanol de cana. Basicamente, a gente chegou com etanol de milho. Então, começou em 2014 o projeto. Em 2017, a gente começou a operar a planta de Lucas do Rio Verde. E rapidamente a gente provou para o mercado que era um negócio viável, economicamente viável, era algo escalável. O que foi nesses 2 primeiros anos, né? Então 2017 e 2018, muito importante a gente se estruturar como companhia, uma companhia que cresceu muito rápido. Então o Lucas começa com os 250 milhões de litros de etanol, e rapidamente consegue melhorar a sua produtividade. Então, eu costumo dizer que o pragmatismo e a tecnologia americana, com a criatividade e força brasileira, fizeram com que a gente conseguisse estabilizar muito rápido o nosso negócio e começar a escalar, né? E aí, eu chego aí em 2019, na FS já tinha 2 anos de operação, 1 ano e meio mais ou menos de operação.
nessa estruturação da companhia. Chego para fazer a parte de S&OP, como você comentou, estruturar o primeiro S&OP de uma indústria full etanol de milho do país, porque era a única que tinha também. Estruturamos o S&OP, depois assumi nutrição animal e agora sou responsável pela diretoria comercial completa, então toda a parte de nutrição animal e também originação e trade que a gente tem dentro da companhia. Mas voltando a falar da FS, né? Então, como a gente teve esse conhecimento, né, vindo dos Estados Unidos, quando a gente veio para o Brasil, a gente trouxe a melhor tecnologia que existia de produção de etanol de milho. Então, a tecnologia industrial com a ICM. A ICM é a principal indústria, é a principal provedora de tecnologia, né, de etanol de milho nos Estados Unidos. Então, nós trouxemos eles junto com a gente e trouxemos as melhores tecnologias, que enquanto os Estados Unidos teve um boom de plantas de etanol de milho nos anos 2000, como a gente trouxe só em 2014, 2015, começou o projeto e a gente começou a operar em 2017, a gente trouxe basicamente 15, 16 anos de evolução tecnológica. Em poucos anos. Exatamente, e trouxe essa tecnologia para o Brasil, trazendo separação de fibras, que quando a gente falar de DDG, eu falo um pouquinho mais. Então, em 2020, a FS inaugurou a planta de Sorriso. Então, a gente tinha a planta de Lucas, inauguramos a planta de Sorriso em 2020, e em 2023 inauguramos a planta de Primavera do Leste. No total, e você falou alguns números aqui, a gente sempre está evoluindo com as nossas eficiências e capacidades. Hoje a gente está, basicamente, nesse ano a gente deve moer entre 5,2 e 5,3 milhões de toneladas de milho. Vamos fazer 2,3 milhões de toneladas milhões de metros cúbicos de etanol. Então, 2,3 bilhões de litros de etanol. E também fazer mais ou menos 1,9 milhão de toneladas de DDG, com 90 mil toneladas de óleo de milho. Então, números bastante expressivos, né, como a FS. Hoje o Mato Grosso produz 50 milhões de toneladas e a FS está processando aí 5 milhões, então 10% mais ou menos do milho do Mato Grosso já é processado pela FS. Legal, e tendência crescente, né? Assim, falando um pouco dos números, tenho meu cheat sheet aqui, mas, né, desde que começou um pouquinho a produção, com 37 milhões de litros em 13 e 14 da safra, hoje já falamos, né, de uma produção de etanol de milho mais ou menos 6 bilhões de litros, e com tendência crescente, representando mais ou menos 20%, né, de toda a produção de etanol. O que explica esse aumento forte comparado, né, com etanol feito de cana-de-açúcar? Qual que é a vantagem, enfim? Essa pergunta é muito interessante. A história, ela se encaixou muito bem, a história do etanol, do etanol de milho junto com o etanol de cana, né? O que aconteceu nesses últimos anos, pós a entrada do etanol de milho, e as coisas aconteceram em paralelo. Ao longo dos últimos 5 anos, principalmente 5, 6 anos, o valor do açúcar ele cresceu muito mundialmente. Então, o açúcar se tornou muito rentável para a indústria sucroalcooleira. Então, quanto mais a indústria pudesse transformar a moagem da cana em açúcar, mais a indústria estava fazendo, porque onde tinha uma maior rentabilidade, e no meio do caminho você teve uma pandemia, né, que o petróleo foi negativo, então a gasolina caiu muito, basicamente o preço do etanol sempre segue o preço da gasolina, e o açúcar continuou sempre muito forte, muito valorizado. Então, e novos projetos de etanol de cana, eles não estavam tão ativos há alguns anos atrás, né, nessa última década, basicamente entre 2014 e agora. Então, com esse mercado mais açucareiro, começou a abrir um espaço, e nesse mesmo momento, não por conta disso, mas em paralelo a isso, começou também as indústrias de etanol de milho, que se provaram lá no Mato Grosso, né, a FS puxando essa frente, se provaram economicamente viável, altamente escalável, então uma solução rapidamente escalável. Claro que você tem que se preparar com todo o projeto, com a biomassa, com o milho que você vai comprar e etc. Mas se mostraram muito escalável
e com potencial muito grande do crescimento da produção de milho também. Então, enquanto o etanol de cana ficou basicamente focado em produzir o máximo de açúcar, o consumo de etanol do Brasil continuou o mesmo. Só que, em paralelo, entrou a indústria de etanol de milho, que substituiu, que compensou esse etanol que viria do etanol de cana, né, que virou açúcar, e entrando essa indústria. Então, do lado de demanda do etanol, hoje o Brasil continua consumindo mais ou menos 35 bilhões de litros de etanol. Desses 35 bilhões, 20%, como você falou, 20% já vem do etanol de milho. E a tendência é só crescer, né? Porque quando a gente pensa no potencial que o milho tem, né? Eu vou fazer uma conta por cima, que é a seguinte: o Mato Grosso hoje tem 90 milhões de hectares. Dos 90 milhões de hectares, em números arredondados, nós produzimos 12 milhões de hectares de soja. Só que o Mato Grosso tem uma mágica que se chama segunda safra. Então, ou seja, em setembro a gente planta soja, ao longo do setembro até final de dezembro, começo de janeiro, a gente colhe essa soja e já planta o milho em cima. Então é comum você ver uma colheitadeira passando na frente e depois uma outra máquina plantando o milho. E desses 12 milhões de hectares que nós plantamos de soja, 7,5, entre 7 e 7,5, depende do ano, nós estamos plantando de milho, e 1,5, entre 1,5 e 2 de algodão. Então, tem espaço ainda para o Mato Grosso crescer na segunda safra de milho. Bastante. Fora que o Mato Grosso ainda tem 20 milhões de hectares de pastagem. Ou seja, essa pastagem ela pode virar agricultura. Essa pastagem ela com os próprios DDGs, com a intensificação da pecuária, você consegue diminuir o número de cabeças por hectare de pasto. É mais eficiente, maior produtividade. E com isso você abre espaço para produzir mais grãos, de novo, sem impactar o ambiente, sem derrubar nenhuma árvore, né, apenas utilizando a estrutura que a gente tem. Então, o Mato Grosso continua com um potencial muito grande de produção de milho, como a gente viu nos últimos anos, desde 2014 até agora, os últimos 10 anos. Mato Grosso saiu de 20 milhões de toneladas para 52, 53 milhões de toneladas no ano passado. Esse ano vai fazer 48 milhões. E muito por essa nova dinâmica que a agroindústria do etanol de milho trouxe, de ter não só a exportação como saída para o milho, mas também ter a agroindústria potente dentro do Mato Grosso, sendo tomadora desse milho e agregando valor a esse milho. O que quando você foi lá em Lucas, né? Você foi lá para o Mato Grosso, você viu como a cidade ela se desenvolve, como a cidade cresce, porque você agrega valor naquele grão que estava basicamente saindo e não deixando nada para a região. Você, com a chegada da agroindústria, você agrega valor a esse milho e também à sociedade, à comunidade que está ao redor. Então, realmente um projeto bem bacana. Né? E aí, pensando um pouquinho, né, sobre a demanda chinesa, né, que agora tem maior demanda de importação por milho, né, desde que, né, a indústria de suinocultura ficou mais profissional depois da crise da peste africana, precisa mais milho, deveria importar, né, mas a gente depende nessa boa vontade ou do comércio deles. Se eles somem do mapa, a gente fica com mais milho aqui no mercado. Com certeza. Então, essa dinâmica ainda do milho no Brasil, ela está se adaptando, né? O Brasil produz mais de 100 milhões de toneladas de milho, né? E exporta 50% disso, basicamente em grandes números. Então, tem uma representatividade expressiva ainda da exportação, e isso, com certeza, é relevante. E quanto mais equalizado fica isso, melhor, né? Porque o Brasil aí não só depende de uma ou outra, os produtores, né, não dependem apenas de uma ou outra
saída, né? Então você tem toda a parte de proteína animal, você tem a parte do etanol agora que vem crescendo, e você tem toda a demanda de exportação. Então, quando a gente olha o etanol de milho, né? Então ele tem muito espaço para crescer ainda. Então, como eu disse, o milho tem muito espaço para crescer. O Brasil pode crescer em produtividade, pode crescer em expansão de área de segunda safra. Então, você tem espaço para crescer a produção de milho. Consequentemente, você tem espaço para crescer os projetos de agroindústria de etanol. E isso você cria uma dinâmica de competição pelo milho, o que ajuda, né, do lado do produtor, ter mais opções de venda. Sim. Então, esse mercado ele vai se nivelando, claro, com a paridade de exportação, com o preço do etanol aqui, dos DDGs, então todo o crush margin da indústria de etanol. Então, você tem uma dinâmica que você arbitra do lado do produtor para onde você vai vender, e você incentiva essa produção de milho, né, para crescer, porque em certos momentos você vai ter algum dos mercados competindo e pagando esse preço. Claro que depende muito de todos os mercados. Fatores, né, mas... Se a gasolina cair, o etanol cair demais, o preço do milho não ficar muito alto, você pode ter uma reação das curvas ao contrário. Não é o que se mostra hoje. Então, o que a gente tem hoje é uma exportação do Brasil sendo uma excelente origem de exportação. O Brasil evoluiu muito nas suas capacidades portuárias nos últimos 4 anos, principalmente. Claro, tem muita coisa para melhorar, mas está melhorando. O Brasil está evoluindo muito. Por exemplo, BR-163 lá no Mato Grosso, a gente está duplicando a BR-163, então vai criar mais fluxo. Quando você pensa em ferrovia, também os projetos de ferrovia estão crescendo. Então o Brasil está cada vez mais se tornando uma origem barata, né, de alta escala e alta produtividade, né, para o mundo. Além disso, aqui no mercado interno a gente continua sendo muito forte em aves, em suínos. Você pega lá o sul do país, é impressionante. Você conhece isso como ninguém, né? Então, continua uma potência do lado da agroindústria da proteína animal. E do lado da agroindústria do etanol de milho, também uma potência muito grande. Só para você ter um dado, que eu estou com o dado aqui, ó. Hoje a gente tem 22 agroindústrias de etanol de milho no país. Tem mais 9 projetos, entre full flex e full flex, que a gente chama, né? Então, a agroindústria de etanol de milho full é 100% milho o ano inteiro. A agroindústria flex processa cana durante a safra de cana e processa milho na entre-safra. E tem a agroindústria de etanol de milho, que é a full flex, que processa cana na safra de cana, mas também processa milho o ano todo. Então, esses são os 3 modelos. Então, hoje nós temos 22 em operação, 9 em autorização, já autorizada para construir, e 11 em projetos e buscando autorizações. Então, ao todo aí vão ser 40, hoje a gente já tem, né, 42 projetos entre operando e a operar. Ontem teve anúncio de projeto, então todo dia está tendo um anúncio novo. Então tem muito espaço ainda para o etanol crescer. Eu vejo vários benefícios nisso para o Brasil, para a indústria brasileira, para o nosso agronegócio e, no final das contas, para nós, para as pessoas comuns, né, que vão ter o Brasil como um grande produtor de etanol. E aí, oferta, demanda, preço, né? Se você tem uma oferta mais abundante, você vai ter a demanda igual, você vai ter um preço mais baixo. E desenvolvidos também em diferentes regiões, né? Porque hoje é muito concentrado, é São Paulo, né? É bom ter essa redistribuição, né? Também da renda. Com certeza. Vamos falar do DDG, ou grão seco de destilaria, como é em português. Esse crescimento foi acompanhado. Você explica um pouquinho o que é esse DDG, para que é usado. Já tocou no assunto, né, da proteína animal, mas talvez não todo mundo do público sabe o que é.
nós originamos o milho, então toda essa dinâmica de milho que a gente estava comentando, a gente compra o milho, recebe e estoca esse milho na FS, né, nas nossas plantas, e começa a processar esse milho. Então a gente recebe basicamente tudo na safra, estoca ele e processa o ano todo. Nesse processamento, a gente desmonta esse milho. Então o milho são 4 componentes: amido, gordura, proteína e fibra, certo? Então 65% do milho é amido, 65% a 70% é amido. Esse amido é que a gente transforma em etanol. Então o amido, a gente vai pegar as leveduras, vai cozinhar, vai pegar as leveduras, as enzimas para separar. Que é um processo bem complexo, mas eu vi, né? Mas você está simplificando. É um processo super complexo, exato. Mas basicamente a gente tem leveduras que vão consumir esse amido numa fermentação, vai fermentar ele. Nessa fermentação você vai extrair o etanol. Uhum. Então, etanol. Só que você tem ainda a gordura, a fibra e a proteína, como eu disse, né? Então, a FS, como trouxe uma tecnologia de ponta americana, a gente tem um processo pouco diferente do que é uma indústria de etanol de milho convencional. Nós temos um processo de separação de fibras. Então, antes de entrar na fermentação, o milho entrar na fermentação, a gente moe esse milho. Antes dele entrar na fermentação, a gente separa o pericarpo do milho, a fibra do milho, basicamente. Dentro também tem fibra, mas grande parte da fibra do milho está por fora. Então, o pericarpo do milho a gente separa. Ele pega um outro caminho e o que entra na fermentação já é um milho já separado desse pericarpo, onde a gente acredita que, como eu entro com menos fibra, que a fibra não tem amido, né, então eu torno a minha fermentação mais eficiente para aquele lote de fermentação que eu estou fazendo. Eu sou mais eficiente porque eu estou entrando com mais amido por metro cúbico ali dentro. Então, quando eu retirei essa fibra, depois que eu transformo o etanol, eu também concentro muito mais a proteína, porque a proteína ela vai junto, a fibra sai, a proteína vai junto. Então eu transformei o amido em etanol e a proteína ficou lá na fermentação. Essa proteína tem proteína e gordura ainda nela. Desse material, depois que eu envio o etanol para os tanques de etanol, passa pela destilaria, faço o etanol anidro, que é o etanol que vai misturado na gasolina, e também podemos fazer o etanol hidratado, que vai direto no tanque. Essa proteína passa por um outro processo, onde a gente extrai uma parte do óleo dela, e a gente faz 2 produtos. Então, até eu fiz 4 produtos, né? Eu fiz 2 tipos de etanol, um DDG HP, que nós chamamos, né? HP DDG High Protein DDG, que é essa proteína concentrada, e também a gente extrai o óleo de milho, que é um dos nossos produtos. Aquela fibra que eu deixei lá no começo, ela pega um outro caminho, ela se transforma em 2 produtos. Um produto que é o FS Ouro, que é um produto que em inglês ele é Dry Fiber with Solubles, que ele recebe, depois de todo esse processo, ainda tem um xarope que sobra, que ele é altamente nutritivo e com muita energia. Esse xarope que sobra lá no processo da proteína, que eu comentei do etanol, ele é adicionado como solúveis nesse nosso FS Ouro, e a gente seca esse produto. Então ele vira um DFS, né, que é um farelo seco de alta energia e proteína de mais ou menos 20%. Então ele é um proteico energético. E também a gente tem ele numa versão úmida, com 60% de umidade. Ele é muito mais palatável, tem um shelf life menor, mas ele é excelente para confinamento. Então, no final eu expliquei tudo isso para mostrar que hoje a FS tem 4 produtos de nutrição animal. Então o HPDDG, que é o FS essencial, o DFS, que é o FS Ouro, o WFS, o mercado conhece como que é o nosso FS úmido, que é o Wet Fiber with Solubles, e o óleo de milho, que cada um pode entrar em várias cadeias de proteína animal. Esses 4 produtos fazem com que a FS tenha um portfólio diferenciado, né, no mercado. Uma indústria de etanol de milho convencional, sem a separação de fibra, basicamente, faz produtos tão bons, iguais, assim, basicamente só são diferentes, só tem um processo diferente, mas faz o DDGS, que também a gente pode fazer, a gente pode setar a nossa planta para fazer o DDGS também, depende do preço,
da situação de mercado, depende de vários cenários, mas a indústria convencional ela faz o DDGS. Então, o DDG, que os grãos secos de destilaria, né, passam pela destilaria e recebem esses solúveis também, que é esse xarope, e faz esse produto que é diferente. Então, esse é o portfólio de DDG que o Brasil tem hoje. Do lado da FS, então como a gente tem uma alta proteína, ele entra muito bem, a nossa principal venda é para aves, né? Aves de postura, aves de corte, então entra muito bem, eu diria que 50% da nossa venda vai para aves de corte. Ele entra muito bem na cadeia de leite, então a gente tem vários clientes no sul do país, em Minas Gerais também, que é um produto que tem uma proteína bypass alta, então ele entra muito bem na cadeia de leite, entra também muito bem nos suínos. Ele acaba sendo uma alternativa para o farelo de soja. Então você tem que ver lá a sua dieta, como é que são sua cadeia de aminoácidos que você precisa, os níveis de proteína, etc. Então ele entra aí atuando, entra um pouco no lugar do milho, mas principalmente no lugar do farelo de soja. Legal. E do lado dos outros produtos, só para terminar isso, eles entram muito bem, os fibras, né? Ele entra muito bem na cadeia da pecuária, que faz com que hoje o Mato Grosso tenha intensificado a sua produção pecuária por ter comida todos os dias, porque como a indústria de etanol recebe esse milho, guarda esse milho, processa ele, transforma em DDG todos os dias, basicamente. Então, todo dia eu tenho comida ainda para os confinamentos. E esses dois produtos, eles entram muito bem, tanto em chips, né, que é a terminação intensiva a pasto, que o animal fica no pasto, mas recebe ração, recebe essa intensificação, quanto para confinamentos, né, terminação de fato, que é coxo, 100 dias. Exato, coxo todo dia, então ele consegue ter essa disponibilidade de produtos todo dia. Então, o DDG, ele hoje, né, como solução, como ingrediente, né, ele ainda é um ingrediente alternativo, mas eu acho que cada vez mais a gente está passando essa barreira, porque, como você disse, já são, se você pega os nossos produtos úmidos, etc., já são mais de 4 milhões de toneladas hoje no mercado de algum tipo de DDG, de produtos que saem da indústria de etanol de milho. Esse negócio vai para 6, vai para 7, assim... O Brasil já é o segundo maior produtor de DDG do mundo, só que a gente está muito longe dos Estados Unidos, que faz seus 40, 45 milhões de toneladas. Só que já é um produto que, dado esses projetos, esse crescimento, sempre vai ter disponível. Ele tem o seu valor, tem seu valor energético, tem seu valor proteico, ele tem que saber utilizar ele bem na dieta, mas com certeza é mais uma alternativa para a nossa indústria de proteína animal, que já é tão forte, conseguir trabalhar com esses DDGs. As distâncias impactam bastante, né? Onde está a planta de etanol, onde está a planta de proteína animal. Então, eu acho que a gente ultrapassou a barreira aqui da dúvida sobre o DDG. Ele é um produto alto valor agregado, alta disponibilidade. Os Estados Unidos já usa há muito tempo e é um grande produtor de proteína animal. O Brasil tem que vai aos poucos entendendo como utilizar e como potencializar esses produtos, esse mix de produtos que as empresas hoje estão fornecendo. Sim. Você mencionou os Estados Unidos, né? Os números lá tanto de etanol de milho, DDG. Claro, eles estão 20 anos na frente, nossa, né? Quando eles começaram o processo, mas também eles exportam bastante. Aqui no Brasil ainda, né, no DDG é bem iniciante, mas isso deve mudar, né? Acho que a FS também fez primeiras exportações. Você quer comentar um pouquinho nessa frente de exportar, porque como qualquer produto, como você disse, tem que diversificar. A gente não pode só depender do mercado interno, porque daqui a pouco, né, margens baixas, os produtores querem pagar menos pelo produto e aí seria bom receber algo em dólar, né? Com certeza, com certeza, claro. Da mesma forma que eu estava falando dos produtores, né, que podem ter os dois caminhos, as agroindústrias também precisam se preocupar em opções, né? Ter opcionalidade para fazer as suas
Os Estados Unidos... Obrigado. Os Estados Unidos são o maior exportador hoje de DDG, né? Maior produtor, maior exportador. Se eu não me engano, exporta umas 12 milhões de toneladas de DDGS e HP DDG. Eles têm tem plantas no etanol nos Estados Unidos de etanol de milho que fazem também o HP DDG. E eles exportam lá essas 12 milhões de toneladas, principalmente para Sudeste Asiático, México, Colômbia. Então aqui essa parte aqui um pouco na América, mas principalmente, né, Sudeste Asiático, Vietnã, o Japão também compra, Nova Zelândia compra bastante, Indonésia. E lá é interessante, né, que não é tanto o frango, é mais piscicultura, né? Exato, tem muita piscicultura, tem lá suínos também, um pouco de suínos, mas o grande negócio lá é que lá falta insumos, né? Falta espaço. Você pega uma Indonésia, são milhares de ilhas, todas pequenas, né? Então produzir lá grãos em alta escala é algo difícil. Mas hoje o Brasil, sendo o segundo maior produtor de DDG, começou o seu projeto de exportação. A gente tem uma parceria com a Apex, né? Que é uma associação, né, do governo brasileiro, que apoia a divulgação dos produtos brasileiros para o mercado externo. É um projeto muito legal, puxado pela UNE, que é a União Nacional de Etanol de Milho. A gente começou esse projeto no ano passado. Esse ano a gente já fez algumas expedições. Uma delas foi para o Vietnã. A gente foi para o Vietnã falar sobre o nosso DDG. O Brasil já está exportando, né, quase 1 milhão de toneladas de DDG. A FS está dando passos já na linha da exportação também. Um pouco diferente, como a gente não produz nosso setup padrão DDGS. Quando a gente vai exportar, a gente também a gente exporta o HP DDG. A gente não está exportando o DDGS. E para exportar o HP DDG, que não é uma commodity, ele tem uma especificidade, ele não é um DDGS, mas também não é um farelo de soja, ele está no meio e ele precisa de um estudo técnico, precisa de uma utilização diferenciada, ele tem um alto valor agregado. Então ele é diferente de você fechar um porão e exportar esse navio. Então a gente está exportando via containers, mostrando o nosso produto para o mercado, assim como aconteceu aqui no Brasil. Quando a gente começou a produzir, você mostra, começa a produção, faz estudos técnicos para entender qual que é a produtividade daquele produto naquela produção de proteína animal, né? Você ganha confiança do cliente e assim você consegue escalar. Então a gente está fazendo a mesma coisa com os nossos produtos fora do país. Começamos com exportações para a Indonésia, para o Vietnã, né? Aqui América Latina também fizemos um pouco de Chile, que é muito forte em salmão. A América Central estamos fazendo um pouquinho. Então a gente está começando aqui a nossa jornada na exportação. O Brasil está fazendo um trabalho excelente na exportação de DDG. A UNEM, né, e as associadas estão fazendo um excelente trabalho. O DDG brasileiro está sendo muito bem visto, e no evento que a gente fez lá no Vietnã foi muito bom ver como o nosso produto está chegando com qualidade lá, e as empresas que estão fazendo estão de parabéns. Você ia perguntar como foi a aceitação? Sara, foi muito bom, porque assim, o Brasil tem uma vantagem de ter grandes plantas. Então, as nossas plantas são muito grandes, as maiores do mundo são as plantas que estão aqui no Brasil. Então, quando a gente exporta, são poucas fontes que estão saindo aquele produto. E o Brasil, não só a FS, mas as outras empresas também que estão no Brasil, todas têm tecnologia nova. As plantas do Brasil são de 2017 para cá, né? Então, são plantas de tecnologia novas, todas plantas novas. Então, a qualidade do produto é muito boa. E saindo de poucas fontes, de poucos lugares. Então, quando chega lá, vai mais padronizado. O nosso produto o produto do Brasil, chega mais padronizado lá. Enquanto nos Estados Unidos, como são muitas plantas, e várias pequenas plantas, tem grandes plantas, tem uma planta da ADM gigante
em Iowa, mas às vezes o DDGS chega de várias cores, vários padrões, porque é como se fosse o milho, né? O milho, quando você vai exportar, você chega a milho de vários lugares. Mas o milho é mais padrão, tem um padrão mais... Não está processado, é um milho... A soja é a mesma coisa, tem que ter um padrão de qualidade e tal, mas é mais simples. Então, o Vietnã, principalmente, né? E os nutricionistas lá do Vietnã viram um benefício muito grande do lado do DDG brasileiro de vir de poucas fontes. Falaram muito de padrão, falaram muito de proteína, nossa proteína é muito boa. E a gente tem mais uma vantagem que é bem impressionante, que é microtoxina. Principalmente no Mato Grosso, a colheita é feita lá em junho, né? Como eu disse, planta soja em setembro, colhe em dezembro, janeiro, planta milho e colhe em junho esse milho, nessa segunda safra. E quando o Mato Grosso colhe o milho, principalmente o Mato Grosso, né? Que é da onde vem a maioria do etanol de milho e do DDG, já tá muito seco, não tá chovendo. Eu moro lá em Lucas e a gente não vê chuva desde final de maio, assim. E a colheita do milho acontece na seca, o que reduz muito a micotoxina no milho. Que quando você processa e torna DDG, você concentra esse milho, então você quase concentra a micotoxina, só que ela é muito baixa. Então quando chega lá também chega muito baixa. Então esses dois pontos que fontes, menos fontes, né, mais padronizado o DDG e a qualidade desse DDG está fazendo com que o Brasil seja uma excelente origem de DDG também. Tenho certeza que a gente vai crescer muito nisso como Brasil, né? Como FS também a gente está dando nossos passos e aos poucos a gente vai conseguir ter o mesmo reconhecimento do produto que a gente tem no Brasil, a valorização dele, né, no Brasil, vamos ter lá fora. A gente não pode vender esse produto HP DDG no preço de DDGS, porque eu estou tirando o valor de um produto que tem um valor agregado maior, eu estou jogando o preço do DDGS mais para baixo, que não faz sentido, porque também tem seu valor, 32% de proteína, com extrato etéreo, etc. Então, é um desafio importante, só que a gente está dando passos bem largos. Esse projeto da Apex tem mais 2 anos de projeto. A turma deve ir para a Alemanha. A turma vai para a Alemanha agora em novembro. Então, bastante coisa acontecendo do lado de exportação e com certeza o Brasil vai se destacar, assim como em outras commodities. Muito o Brasil legal. vai se destacar. Muito sucesso para esse projeto. Porque ele falou Alemanha, né? Eu nunca falei, porque assim, quando eu falo com sotaque é porque sou da Alemanha, de verdade. Eu nunca comentei, mas o público já deve ter percebido que, né, às vezes falo meio estranho. Não é por acaso. Você fala um excelente português, tá, Lu? Obrigada. É muito legal. Aí, assim, só tem um ponto, você já comentou um pouco, né? Todo o trabalho que a FS faz, enfim, deu uma aula aqui pra gente. Tem muito foco, né? Basicamente, uma economia circular, tudo está sendo utilizado, né? Plantado. Então, tem esse ponto muito forte na sustentabilidade e tem um projeto, queria você comentasse por cima, né? Porque também é complexo. Que é de injetar o gás carbônico dentro de um poço de 2 quilômetros de profundidade, né, com baixa pegada a carbono. Você consegue explicar um pouquinho? Sim. Esse é um projeto muito interessante. Não é uma novidade, assim, ele chama CCS, né, que é captura e estocagem de carbono. Basicamente a sigla em inglês, né? Esse projeto esse modelo, ele já acontece, né, já na indústria de petróleo, por exemplo. Já existe alguns CCS exatamente para apoiar na produção do petróleo. A tecnologia é muito parecida. O que é a novidade que a FS está fazendo? Colocando isso numa cadeia de bioenergia. Então, ele é chamado de BECS, que é Bioenergy Carbon Capture Storage. Basicamente é a captura e estocagem de carbono na produção de biocombustível.
certo? Que é o etanol de milho. O etanol de milho é um biocombustível. Então, todo aquele processo que eu falei, quando você está na fermentação, para a levedura consumir, né, e fazer o processo de fermentação, ela tem uma emissão de carbono, certo? Esse processo químico, ele tem uma emissão de carbono. Então, existe uma emissão de carbono na fermentação. De todas as indústrias dos Estados Unidos também é a mesma coisa. E a ideia desse projeto é a gente vai pegar esse carbono que sai da fermentação, transformar ele em líquido. Via duto ele vai para um poço, né? Que a gente ia chegar em 2 km, agora parou no 1,5, estão vendo lá. Mas a ideia é que ele vai para um poço e é injetado e estocado, né, em formações rochosas que têm porosidade suficiente e tem rochas selantes suficientes para selar esse carbono que vai ficar lá durante a eternidade, assim. Então, a gente acabou os nossos estudos lá em Lucas do Rio Verde, vai ser a primeira do mundo a ter etanol de milho com captura e estocagem de carbono. A gente fez todos os testes, então teve um momento que a gente tinha investido alguns milhões de dólares e a gente não sabia se ia dar certo ainda, porque a gente teve que fazer todos os estudos sísmicos. A gente está um pouco mais de 3 anos já nesse projeto. A gente furou o poço no ano passado e continuou com os estudos. Então, imagina que eu preciso falar com todos os produtores perto para colocar os sensores nas fazendas para garantir que eu faça o estudo corretamente. Depois, quando isso estiver em operação, também preciso fazer todo um monitoramento de como isso está, como está acontecendo, se está tudo certo. Enfim, é um projeto bastante técnico, né, muito, muito inovador, e a gente está encontrando viabilidade para ele. A gente deve começar a fazer isso. E quando a gente conseguir finalizar a construção e tem alguns pontos que são do lado de certificações e regulações de como fazer isso, mas o fato é que a gente, evoluindo com esse projeto, a gente vai basicamente limpar o carbono que é emitido na fermentação. Quando a gente injetar ele, a gente vai transformar o nosso etanol naquela planta de Lucas do Rio Verde em um carbono negativo. Então, a cada litro de etanol que você estiver consumindo, na verdade, da FS, né, você vai estar tirando o carbono da atmosfera. Por quê? Quando você faz a plantação de milho, né, a agricultura, você tem uma captura, estocagem de carbono no solo, que é o processo de fotossíntese, etc. Né? E aí, quando você transporta todos os gastos para a produção desse milho, transporte até a indústria, a estocagem, o que a gente usa na indústria, mais a retirada desse carbono, a injeção dele no solo, depois a combustão lá na frente, basicamente essa cadeia fica negativa, ela fica consumindo carbono. E a gente acredita muito nisso, e até nossa missão é ser a maior produtora etanol carbono negativo do mundo. Então, é um projeto bastante grande inovador, ambição. É uma ambição muito grande, mas acho que a gente está no caminho, assim, passo a passo, com calma, visão de longo prazo, a gente está conseguindo aí dar esses passos que são importantes. Legal. E o último tema, que enfim, a gente consigo falar a tarde toda, mas né, acho que tomar bastante tempo, é falar um pouco sobre o SAF, né, Sustainable Aviation Fuel, ou né, combustível sustentável de aviação. A FS é a primeira produtora de etanol, né, do mundo a receber a certificação internacional do ISCC, né, para a produção do SAF, e também né, de receber esse certificado de Low LUC Risk. Então, perfeito. É tudo muito técnico, mas né, todo mundo está falando o SAF, né? Então, acho que é um tema bem atual, né? Que vai nos acompanhar nos próximos anos cada vez mais. Sim, com certeza, Sara. E a gente falou, né, do etanol e desse monte de etanol, de indústrias de etanol de milho que estão chegando. E a gente começa a pensar, mas
como é que vai ser, né? Vai ter muita oferta, então vai ficar muito barato. Como é que as empresas vão continuar com a sua rentabilidade, continuar com seus planos de expansão e crescimento? E a resposta tem dois caminhos, né? Um caminho é a demanda interna, né? Como você falou na nossa conversa, você tem novas plantas de etanol em novos lugares, ou seja, o etanol vai chegar mais barato nesses lugares, vai ter mais oferta. E o Brasil ainda tem potencial de utilizar muito etanol ainda, né? Então a gente tem a vantagem de ter basicamente a frota inteira flex. Então ainda tem muita gente que não usa etanol, mesmo sendo brasileiro, sustentável, renovável e etc. Tem muita gente que ainda não usa etanol porque quer parar menos no posto, e etc. Enfim, uma opção de cada um, mas acho que a demanda interna ela ainda tem potencial de crescimento. Só que esses projetos vão continuar crescendo, você viu, estamos em 20, vamos para 40, e vai continuar crescendo. Então, o etanol precisa chegar em novas fronteiras. E quando a gente fala em transição energética, o etanol, hoje, ele principalmente o etanol de milho, de cana, mas enfim, é uma solução que ela já existe. Porque todo mundo fala, o futuro é o hidrogênio. Tudo bem, mas é possível produzir hidrogênio em escala que o mundo precisa para fazer uma transição energética de fato? Quanto tempo isso vai demorar? Para chegar lá, a gente vai se machucar muito, né? Assim, se você romper agora, né? Falar, não, vai ter que fazer uma transição energética agora. A gente vai... O mundo se prejudica. Então, o etanol, ele está se mostrando uma solução que ela é escalável. Então, rapidamente você cria grandes plantas, consegue fazer grandes projetos, assim como o Brasil está fazendo. Então, ela é escalável. Ela é sustentável. Então, projetos, de novo, como o Brasil... com energia renovável e etc. Ela é sustentável, então uma produção sustentável, e ela é economicamente viável, né? De acordo com o mercado hoje e as projeções, você tem lá uma crush margin, depende de um monte de coisa, né? De um bom trabalho, eficiência, etc. Mas você tem lá um certo crush margin desse mercado. Então, é um projeto que dá para fazer mais, né? O milho, a cana, a cana, o etanol de segunda geração, né, que a turma está fazendo. Então, acho que o etanol vai continuar crescendo. E nesse crescimento, nessa transição energética, ele precisa encontrar novas fronteiras. Não só o final no carro, tanto na mistura da gasolina, que tem 30% hoje, quanto no etanol hidratado, que vai direto para o carro. O etanol precisa precisa alcançar novas fronteiras de demanda. Uma delas é o combustível de aviação. Então, o que é o SAF? O SAF é um combustível de aviação sustentável, que ele tem algumas rotas para fazer, né? Até anotei aqui que ele tem uma rota que é REFA, uma chama FTSPK e uma ATJ, que é Alcohol to Jet, né? Que é basicamente a rota de etanol. Então, o REFA a gente pode fornecer do lado da FS, do lado do etanol de milho, pelo óleo. Então, é feito de óleos. Então, pode ser o óleo de soja, o óleo de milho, gordura animal e etc. É uma maneira de fazer o SAF. E você tem também aqui o etanol, que é uma outra rota para fazer o SAF. E o SAF, hoje, ele é mais caro que o querosene de aviação. Então, ele tem um desafio ainda de escala e produção. Ele é muito mais sustentável, né, nessas rotas que eu comentei. E você não precisa alterar as turbinas e os motores do avião, que esse é o grande negócio. Se você vai fazer um combustível renovável, que você tem que alterar toda a frota de aviões... O custo disso, né? Morreu o projeto, né? Assim, você vai demorar muito. Então, o grande negócio é que ou zero ou pouquíssima alteração, você consegue transformar toda a frota com esse combustível de aviação sustentável. Então, todo mundo está falando sobre isso, porque é um mercado, né, que eu anotei aqui, de 450 bilhões de litros. Então, todo o Brasil usa 35 bilhões de litros de etanol. Imagina o mundo, né, em 2050, Sim. Basicamente essa projeção, 450 bilhões de litros. Então, é muita coisa. Então, dá para fazer muita indústria de etanol de milho e de cana, enfim, etanol como um todo. E você tem hoje, né, assim, quando você fala de emissão, né,
2 a 3% de toda a emissão do mundo está nas cadeias da aviação. Então, é algo que dá para mexer. Só que para fazer o SAF você precisa de várias certificações. Então como é algo que precisa de muita certificação, precisa da rastreabilidade da cadeia inteira, você tem grandes agências internacionais que auditam isso e certificam para que as indústrias estejam aptas a vender o etanol ou os óleos, e cada tipo de matéria-prima tem uma nota para você ver qual que é a pegada de carbono que aquele SAF, né? O SAF tem até um limite de pegada de carbono que aquele combustível de aviação vai ter para entrar como SAF, para sim poder ir pro avião e etc. Então, nesse caminho, a FS vem trabalhando muito em certificações. Então, a gente investe muito dinheiro em certificação, em qualidade, entendimento dessas certificações, em rastreabilidade. Então, a gente tem um time no campo só fazendo rastreabilidade, né, junto com o produtor, de conscientização que quanto mais rastreável o seu milho, quanto mais rastreável o seu boi também no final, assim, o mercado está cada vez mais apertando para que todo mundo, né, quem trabalhe certo, né, continue no mercado, vai ganhar os prêmios das certificações e etc., que o mercado vai pagar. E o SAF é uma rota para compensar isso. Então, essa certificação que a gente tem, então, é da ISCC, a iLook Risk, né, ou seja, ela é uma mudança, assim, a gente tem basicamente zero risco, ou baixíssimo risco de mudança da terra, de impacto de impacto da gente avançar em mudança da terra. Porque como a gente está dentro de uma segunda safra de soja, que a gente não vai avançar, o etanol de milho de segunda safra daqueles clientes que são nossos, ele não precisa avançar mais para produzir. Ele já está com o uso da terra muito, muito baixo, né? Basicamente porque eu estou numa segunda safra. Então, né, essa certificação foi a primeira do mundo a ter, a primeira indústria de etanol de milho do mundo a ter esse tipo de certificação, do iLook Risk, que é esse ponto da utilização da terra, como eu te disse, e isso certifica a gente para atender essa indústria que também está no começo. Então, quantos litros de etanol a gente vendeu para a SAF? Ainda nada. A gente está se certificando, se preparando para conseguir lá na frente atender, mas é um mercado gigante. O etanol ainda tem outras fronteiras que precisam ser exploradas, que é o próprio combustível de navegação. Hoje não tem nada de etanol, também é outra rota que com pouca ou zero alteração dos motores, dos bunkers, a gente pode explorar. Enfim, e além o etanol se a gente for fazer hidrogênio, né? Para transportar o hidrogênio é muito perigoso. Na molécula do etanol você consegue transportar ainda em etanol para depois você fazer o processo químico onde você precisar gerar energia. Então também é uma outra rota que pode ser explorada. Então, acho que o etanol tem vários caminhos ainda. Visionários. Vários caminhos. Eu ouvi outro dia alguém falar que o etanol é o novo petróleo e o Brasil é a nova Arábia Saudita, né? Emirados Árabes do mundo. Eu vi, né, que não tem espaço suficiente, né, para etanol de cana, milho, né? O vilão é o petróleo, né? Que, enfim, não é que cana substitui milho e vice-versa. Na verdade, tem que substituir o petróleo, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que a indústria de etanol tem o milho, tem a cana, mas assim, no fim do dia é o etanol ganhar espaço. Isso é o que a gente busca, né, como única, né, que são as associações que representam ali o setor. Acho que a ideia é essa, como que a gente dá mais visibilidade para um combustível que ele é renovável, que ele é brasileiro, que a gente é muito bom em fazer isso como o Brasil. A gente deveria ter muito orgulho do que a gente está fazendo no etanol como um todo, né? Não só no milho, mas tem muito espaço para a gente fazer essa transição energética de forma saudável. Sim, com certeza.
Muito obrigada. Do meu lado foi isso, foi uma aula, né, técnica de conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Tem mais um comentário? Não, Sara, obrigado. Acho que obrigado pelo espaço, obrigado pela parceria, né, com as séries. Acho que a gente vem criando um caminho muito legal e estamos evoluindo bastante, descobrindo bastante coisa juntos, né? Montando aqui são as estratégias, o que são oportunidades que a gente pode montar. Então, agradecer você, agradecer toda a série de investimento e te parabenizar também. E muito sucesso aqui no seu novo podcast. Obrigada. Obrigada, pessoal. É isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhem nas redes sociais, fazem isso mais conhecido e dá um like. Obrigada.